A voz da cidade, aqui a verdade fala. Agora conosco Jéssica Costa, orientadora educacional, ela que é do Instituto Somos Pais. Vai conversar com a gente a partir de agora. Muito bom dia, seja bem-vinda a Tudo FM. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Tudo FM. Fale um pouco sobre o Instituto Somos Pais. Bom, a empresa surgiu em 2012, eu diria que das inquietudes que todo ser humano vive, e que em 2013 foi fortalecido com a minha maternidade, né? Toda a transformação que a gente vive quando se torna pai, a gente quer passar ao mundo essa mensagem. Então, a empresa nasceu do meu processo interno, desse renascimento do ser humano, de estar fortalecendo essa mensagem, de estar falando para a mãe desse equilíbrio dos papéis. E no ano passado, mais precisamente final de 2015, foi que entramos para o processo da educação. Porque a empresa ela começou no processo de equilíbrio da mãe, dos equilíbrios dos papéis que a mulher exerce hoje na sociedade, mas é muito notório que a gente tem um desequilíbrio emocional muito grande instalado nas famílias para que o processo da educação aconteça. Então, 2015 isso ficou muito perceptível e a gente foi para o processo da educação através da disciplina positiva. Quem não conhece, é uma educação positiva, que é como é que a gente educa com empatia, como é que a gente educa com diálogo, como é que a gente educa com amor e não com palmadas, castigos e etc. Então, a gente fortaleceu e botou as âncoras na educação, porque a educação ela nasce no nosso berço familiar. A gente vai falar sobre isso, eu vou chamar o comercial. Na volta a gente vai continuar falando sobre isso. Eu, por exemplo, minha mãe quebrou mais de 10 vassouras em mim. A velha, e hoje eu digo que ela quebrou pouca vassoura em mim. Eu acho que ela tinha que ter quebrado mais vassouras em mim. Eu sou meio adepto a essa situação de uma palmadinha de vez em quando é bom. A maneira, né, nos tempos de hoje, né, no mundo em que a gente vive, qual é a melhor forma de se educar uma criança e dar limite a essas crianças? Eu quero que você me convença que as vassouradas de mamãe Dona Tetê não valeram tanto quanto hoje um diálogo, um bate-papo com a criança. E eu quero lhe dizer, eu era endiabrado quando era menino. Me falei. Bom, André, primeiro eu tenho que dizer à sua mãe que ela fez o que ela achou que era certo, né? Para de repente ela não se culpar, que é um outro fator que está acontecendo muito hoje. A culpa materna está assombrando muitas mães hoje, a gente precisa se livrar disso. Mas o que a gente está percebendo hoje é que é preciso encontrar um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. A gente não pode ser 100% autoritário e dizer faça isso porque eu quero que faça isso, é assim que tem que ser feito, porque isso reprime essa criança. E eu não promovo que essas emoções e sentimentos aflorem. Então, se eu digo a essa criança o que tem que fazer, eu estou podando essa criança que tem toda uma criatividade, uma ludicidade, uma inovação a ser criada. Nós estamos formando aí nessa criança. E também tenho que saber equilibrar a permissividade, que eu vou dar espaço a essa criatividade, eu vou dar espaço a essa imaginação, mas eu preciso dizer até onde ela pode ir. Sim, e aí, mesmo sabendo que está sendo feita alguma coisa errada ali. Ali, para aquela criatividade, não vai somar em nada. Ela está errando, cometendo um erro. A partir do momento que ela erra, é onde a gente precisa agir. A disciplina positiva, ela antecede. A gente tem que evitar. Nesse momento, vale a autoridade. Vale a autoridade, vale uma repreensão. A gente tem que ser firme e gentil. O que é que a gente fala na educação positiva? Firme e gentil. Firmeza que é educação e a gentileza que é educação e respeito à criança. Então, ela vai cometer alguns atos, só que se você já trabalha de uma forma empática a todo instante, o que não é fácil, né, a gente tem que dizer que esse é um processo diário. A educação é eu criar o meu filho e também me criar. Então, todos os dias eu estou ensinando e estou aprendendo. Então, todos os dias eu vou estar de uma forma empática, fazendo essa criação, fazendo esse elo, de forma a minimizar determinadas situações. Porque essa criança já vai entender o que pode fazer e o que não pode fazer. A gente começa a ser exemplo e o reflexo para essa criança. Mas a partir do momento que ela fez alguma coisa de errado, vai caber uma conversa de uma firmeza que essa criança vai sentir na sua conversa, onde não precisa as palmadas para ela entender. Porque a palmada vai convidar a criança a sentir sentimentos negativos, como eu falo. Ela vai ficar com raiva, com ódio, vai querer se vingar, pode começar uma disputa de poder, ela pode estar ali já querendo mostrar que ela está certa, e a disputa de poder não leva a lugar algum. Então, é tentar prevenir esses atos, e a disciplina positiva traz isso, a educação positiva. Não está acontecendo, a gente até estava falando sobre isso no intervalo, pais e mães que há algum tempo atrás, na sua infância, na sua adolescência, na juventude, foram bastante reprimidos pelos pais,
palmadas e Sim. chineladas, e hoje estão deixando os filhos mais soltos, fazendo o que querem dentro de casa? Sim, sim, isso está acontecendo. Não tem que ter uma dosagem muito. nessa história? Infelizmente está acontecendo um retrato que a gente olha, se fizer uma rodadinha no nosso meio, no nosso social, os amigos, familiares, é só olhar a nossa volta que a gente vai estar vendo que a permissividade está reinando. Não se tem muito autoritarismo hoje em dia, graças a Deus, porque você reprime mais a criança do que a permissividade. Mas quando a gente olha para os nossos amigos, para o nosso vínculo, para o nosso raio social, a permissividade ela está reinando. E por isso a gente está tendo maus comportamentos, por isso a gente está tendo toda uma sociedade que está perdida de valores. Você estava comentando já no seu programa, falando sobre política, mas existe toda uma relação, porque estamos sem valores. Estamos sem respeito ao próximo, sem amor ao próximo, sem empatia, sem compaixão. A gente perdeu esses valores. E esses valores são ensinados numa educação infantil e familiar. Então, se eu estou sendo permissivo demais com o meu filho, eu não estou dizendo para ele qual é o limite, até onde ele pode ir e até onde o espaço dele acaba e começa do outro. Então, eu perco a noção de vida e perco a noção de dividir, de sociedade e sobrevivência. Dos maiores riscos, com certeza. Os papéis antigamente eram mais divididos. Eu não sei se bem divididos ou mal divididos. Eu não posso falar assim porque acaba parecendo um machismo, e não é isso. Mas a mulher tinha um papel importante na família, assim como hoje tem, tanto o homem quanto a mulher. Hoje, eu acho que até, não sei se é melhor para a criança, mas melhor para a sociedade, os papéis serem divididos. Mas antigamente a mulher, ela tinha o papel de cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos. Hoje esse papel está ficando mais para os avós, né? Sim. Mas a mulher, ela tinha esse papel. E que eu acho um equívoco. E são tantos papéis que por isso algumas se culpam, porque não conseguem exercer com plenitude. Pois é. Achar um equilíbrio nesses papéis. Hoje, com a mudança da situação toda, econômica até do país, tanto mulher quanto homem precisam sair para trabalhar. Sim. A mulher enfrenta agora uma tripla jornada, né? Ela trabalha, mas ela mantém o papel de mãe. Mas ainda assim muito pouco, por causa do tempo que fica com a criança. Então quem acaba educando são as babás, são as escolas em tempo integral, são os avós, que acabam não educando, né? Acabam passando a mão, dando uma aliviada e tal. Hoje é um problema que se enfrenta, né? A sociedade enfrenta esse problema. Como é que a gente consegue, então, superar todas essas mudanças que aconteceram e que a criança acaba sofrendo com tudo isso, sem ter que punir a criança? Sim, esse é um desafio e com certeza vamos abordar, inclusive, no evento que vai estar acontecendo em maio, que é o segundo Day Off da família, que nós vamos estar falando desses desafios da modernidade. A educação precisa seguir o fluxo que a vida segue. Por que é tão difícil para uma mãe hoje que amamenta e que sofre toda os julgamentos de uma sociedade que ela amamenta? Porque antigamente não se amamentava. Então, a sociedade é outra, a cultura é outra, a economia é outra, a política é outra. É uma mudança cultural enorme e a educação precisa seguir isso. Se antigamente mães não amamentavam, hoje mães amamentam. Se antigamente as mães não trabalhavam, hoje as mães trabalham. E a educação precisa seguir esse caminho. Antigamente, há um bom tempo, né, como você falou, o pai era o provedor e a mãe estava com a responsabilidade de cuidar. Hoje os dois são cuidadores, os dois são provedores e os dois precisam encontrar esse equilíbrio da educação. Então, se a gente falar, por exemplo, que celular é uma coisa que não pode ser usado, a gente está tapando o sol com a peneira. Celular faz parte, é uma realidade. Nós temos que encontrar o equilíbrio. Da idade, né? A partir de 2 anos de idade... Já pode usar celular? Já é o preconizado que não se use antes, na verdade. Televisão e nenhum tipo de eletrônico, antes de 2 anos de idade, não use. Mas você falar que você não vai dar para sua criança um acesso a desenho, um acesso à televisão, não exatamente um celular, um videogame, mas falar que essa criança não vai estar tecnologicamente falando interligada, é impossível, porque esse é o retrato da atualidade. Nós temos tecnologia, essa criança ela vai usar a tecnologia, mas cabe aos pais monitorar e fazer o equilíbrio. Você vai usar por X horas, por X dias, se você fizer X coisas. Do mesmo jeito que o equilíbrio da mãe, com todos os seus papéis, que o equilíbrio do homem também, que agora é diferente, ele agora também é um cuidador, ele também é cobrado pela atenção, ele também é cobrado quando chega do trabalho em fazer as atividades, ficar com a criança. Então o pai e a mãe juntos vão ter que encontrar essa entidade familiar, esse núcleo para encontrar a forma de educar. Mas tem que encontrar dentro do novo cenário. A minha esposa, ela é pedagoga e é professora da educação infantil.
E eu também acompanho várias outras escolas, de amigos que têm crianças em escolas, e por várias vezes eu entrei em algumas escolas. Hoje, a indústria da educação, ela tem um formato que eu acho bastante equivocado, né? Mas assim, existe dessa forma e a gente tem que aceitar. Eu vou citar um exemplo. Existem escolas agora que os pais têm acesso livre dentro da escola. Acesso contínuo. Uhum. Ele pode chegar lá às 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele tem acesso, ele entra na escola normalmente, ele vai até a sala onde os filhos estão, ou o filho está, com outras crianças, para ver a situação lá do filho. Existem escolas que, inclusive, têm o cúmulo de colocar câmeras filmando e que os pais de suas casas conseguem enxergar o que está acontecendo dentro da sala de aula. Isso é muito comum em berçário até. Pois é, eu acho um absurdo isso, porque tira totalmente a autoridade do professor, inclusive existe uma lei que diz que o professor dentro da sala de aula, nem o dono da escola pode, a autoridade máxima, nem o dono da escola pode mandar. Mas as escolas, até por um atrativo de poder manter os pais e os alunos nas escolas, eles colocam isso como sendo atrativos. E os pais têm livre acesso. Em vários momentos, os professores tendo que parar a atividade com a criança para ter que dar atenção aos pais. Pais esses que eu interpreto como sendo frustrados por algum motivo, entre eles o motivo de não ter mais tempo de ficar com a criança o dia todo. E aí chegam lá criando uma série de problemas, fazendo uma balbúrdia retada, um tumulto retado, não permitindo com que a professora desenvolva o seu papel fundamental e importante, que é educar, que é levar a educação de sabedoria, não a educação doméstica, educação escolar, para a criança, né? Você concorda com esse formato que hoje a educação tem tomado rumo? Eu não diria particularmente ser um atrativo, mas eu estou percebendo e entendo que as escolas fazem isso porque, infelizmente, a nossa sociedade está com falta de confiança. A gente não tem mais domínio de quem somos, domínio das emoções, domínio do que sentimos, domínio dos filhos. Então, o que a escola pode fazer diante de um cenário onde não temos confiança? Para tentar completar essa lacuna. Infelizmente, nós não confiamos no nosso próximo. A gente está esquecendo de mandamentos religiosos, inclusive, mas a gente não está confiando no vizinho. Então, o que a escola pode fazer diante de um cenário desse? E hoje as mães voltam a trabalhar, como você estava comentando, muito cedo. As mães voltam a trabalhar com 4 meses ou 6 meses. Então, aonde que ela vai ter a confiança de deixar o seu filho aos 6 meses de idade? Então, a escola se vê, acredito que sem saída e sem opções, e aí coloca esse monitoramento de câmeras. Mas cabe ao pai achar um equilíbrio de ir para a escola ou não ir. É uma insegurança dos pais, novamente é uma insegurança, é uma falta de confiança do seu papel de pai. E as compensações, como você falou, está acontecendo muito hoje. Então eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo para os meus filhos e eu compenso sempre com alguma coisa. A maioria dos pais compensam com presentes mesmo. Então vamos comprar tudo o que você quiser, vamos ao shopping, comprar o que você quiser. São compensações. Isso é perigo? É perigosíssimo. A educação está por um fio de se perder essas crianças, os seres humanos que estão sendo formados pelos pais. É verdade. O que eu acho que nessa questão da compensação, ainda falando na educação infantil, é um perigo. Dentro das escolas, né? Eu cito outro exemplo dos pais que chegam com a criança que nem banho dão, com a fralda da noite toda. Entregam a criança para a escola. Toma que o pacotinho é seu agora. Seu. Como é de tempo integral, quando chega no fim do dia, 19 horas mais ou menos, aí, eu estou te falando isso porque minha esposa, ela já passou por algumas escolas, e várias escolas isso acontecia. Sim, é uma Os realidade. Pais fazendo dessa forma. O pai chegar e perguntar assim, a mãe ou o pai, que seja, o avó, muitas vezes a avó que vai buscar, tomou já a sopinha de dormir? Quer dizer, não quer nem viver o momento do fim do dia ali com a criança, de dar o último banho para dormir. Hoje as escolas entregam a criança já pronta, trocada de roupa, tá só não bota o pijama. Mas já está prontinho, já tomou a sopinha de dormir, já tomou a sopinha, pronto. Porque isso, relatos de avós, de pais, porque já no saculejo do carro, ela já chega dormindo, eu boto no berço e dorme. Qual é o momento, então, que esses pais têm com essas crianças?
Como é que compensa, então? Isso, não seria André, aquele momento de compensar alguma coisa a essa criança? É isso, André. É tão forte, é tão preocupante, porque a gente está entrando num reflexo de uma vida que não tem tempo para nada. Aí depois não quer entender por que a rebeldia 24 da horas criança, é né? pouco, né? A gente não percebe que as 24 horas do dia é pouco, mas a gente tem que parar e fazer uma reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, a vida é minha, eu admito, e eu tomo posse dela e eu faço dela o que eu quero. Então, falar só que a vida está corrida não vai adiantar. É parar e refletir. A minha vida está corrida pelo quê? O que é que eu posso deixar de fazer? O que é que eu posso delegar? O que é que eu posso simplesmente não fazer mais? Porque a gente assume a vida corrida e não muda. E os filhos estão nessa vida corrida. Então, você não se prepara para ter filho. Esse é um ponto que, inclusive, acho que muitos pais deveriam se pensar. É verdade. Quero ser pai? Eu tenho a noção do que é ser pai, eu tenho a noção e a responsabilidade, eu entendo o que é que significa ser pai. O papel dos pais é educar. E a palavra educar é extrair o melhor. Então, a minha missão como mãe, a missão do pai é tirar do filho o que ele tem de melhor. E para isso eu vou precisar de tempo, de paciência, de amor, de dose extra de paciência e de muita brincadeira, porque a criança aprende com brincadeira. Aí Hoje você as tem mais tempo. compensações está com brinquedos, está pois no é. shopping, a Não, criança mas no não shopping brinca. com a babá. No bar, Com a babá. ou então no espaçozinho da criança. Porque inventaram os espaços agora. Então eu não fico com espaços se adaptaram. eu não fico com os meus filhos durante a semana, e nos finais de semana eu só vou para um restaurante ou um bar ou algum lugar que tenha um espaço para criança. Ou seja, então eu não quero ficar hora nenhuma com a criança. Eu sou muito adepta de uma preparação antes. A Devia gente ter o vai cantinho dos pais, preconceber os pais. Vocês querem ser pais? Eu sou muito a favor. Eu, particularmente, também tenho na empresa um curso de preparação. Porque a gente precisa se perguntar. Você sabe o que é ser pai, ser mãe? O que é isso que vai acontecer? A sua vida vai mudar para o quê? A pessoa precisa parar e se projetar para o futuro e se perguntar se a sua vida permite isso. Porque hoje a vida está corrida, as pessoas só falam isso. Eu não tenho tempo, minha vida está muito corrida. E o que é que vai ser a sua vida corrida com o filho, com uma criança, que requer de você exclusivamente tempo? Pois é. É tempo que ela exige de você. E aí vem as compensações, porque me frustra enquanto educador e eu começo a compensar. E eu não vejo que eu estou deixando um adulto, uma criança que vai ser um adulto frustrada. Eu estou formando uma pessoa que vai ter compensações também pela ausência desses pais. E aí, no futuro, a gente pode ter os futuros adolescentes, futuros Já temos adultos, não é, com depressão, com doenças crônicas, justamente por causa dessa maneira de se educar essas Hoje crianças. a gente percebe um número absurdo de adultos fazendo tratamentos terapêuticos, fazendo tratamentos psicológicos, absolutamente nada contra, sou muito a favor, acredito demais na espiritualidade, acho que a gente precisa cuidar também dessa parte emocional, mas muitos desses adultos estão em busca de algo que eles não sabem o que é, em busca de uma felicidade que não sabe o que é, porque disseram para ele que existia uma felicidade e ele não sabe que felicidade é essa, mas são adultos hoje que não tiveram a presença dos pais. Então são frustrados, não conseguem se relacionar, casamentos se desfazem numa facilidade absurda, porque a tolerância não foi ensinada, É verdade, a resiliência não foi ensinada, a empatia não foi ensinada. Então esses adultos não conseguem trabalhar. Hoje os adultos querem desafios, empresas e empregos extremamente audaciosos, eles não conseguem lidar com a primeira frustração dentro de uma empresa, porque não foi lhe ensinado isso. A educação familiar é a base de toda uma vida. Aí eu lhe pergunto, então, de que maneira compensar, né, os pais, como é que eles podem compensar a criança? Eu estou falando não é compensar com brinquedo, mas de maneira afetiva e educacional a essas crianças, e esses momentos que eles não vivem durante a semana inteira, de que maneira compensar? Não só durante a semana, mas também nos finais de semana. A primeira coisa, eu acredito que os pais precisam entender a sua disponibilidade e não se cobrar e nem se culpar pelo tempo que não tem. Se eu tenho apenas 2 horas do meu dia, faça dessas 2 horas do seu dia aquele momento de ouro. Eu sempre falo, você já criou o seu momento de ouro? Se você trabalha, se você sai às 5 da manhã e se você chega às 18 horas, coloca isso como uma realidade e ponto. Encare o fato e não fique se martirizando
porque isso traz sentimentos também negativos e muda toda a atmosfera energética da família. Mas entenda que você só vai estar disponível a partir de 18 horas. E faça uma rotina, escreve o seu dia. Coloca a hora que você sai, a hora que você volta, às 18 horas eu vou fazer tal coisa, às 19 tal coisa. E nessas atividades, coloca aquele momento de ouro. Então, a partir de 19 horas até as 20 horas é o meu momento de ficar com os filhos. Não tem celular, não tem televisão. Criança não precisa de televisão, não precisa de desenho, de Peppa, de galinha pintadinha. Posso nem citar o nome de desenho, mas não precisa. O que a criança precisa é da presença dos pais e da brincadeira. Porque aprendizado só acontece através de brincadeiras. Então, é não se culpar, é entender que o tempo que você tem é aquele e trabalhar o seu martírio. Os pais têm que trabalhar essas compensações com eles e não com as crianças. Sou eu comigo, eu vou ter que trabalhar comigo, entendendo as minhas emoções, para não fazer essas compensações e ter esse momento de ouro todos os dias. Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, o Instituto Somos Pais, de que maneira consegue ver? Tem site, tem blog? Tem sim, o site é o www.institutosomospais.com.br, o telefone 91731446, 91731446, que também é o WhatsApp, que hoje em dia não falamos por telefone, falamos pelo WhatsApp, né? Eu não entendo isso, sabia? As pessoas não, você liga para a pessoa não atende sua ligação. Porque uma coisa é, se eu quiser, eu não querer ligar, até pela questão de você não querer gastar crédito e tal, mas eu estou ligando, custa você atender, aí a pessoa não lhe atende, daqui a pouco no Zap, você me ligou? Se eu liguei, pode atender aí, tem dificuldade o tempo corrido. Mas será que não é mais complicado digitar do que falar? Não sei. É começar a perceber as nossas escolhas, né? A importância que a gente dá para as coisas. E por isso... E almoçando, tomando café, jantando com o celular do lado, digitando. São algumas atitudes que a gente preconiza. As refeições, por exemplo, são momentos sagrados. Então, a refeição tem que ser com todos juntos, sem celular. Papai e mamãe, que me perdoem, mas desliguem o celular. Pois é. Tirem o celular da mesa. É apenas 30 minutos. Então, além das refeições, é encontrar um dia na semana para um filme junto, para ir a algum lugar junto. É por isso que cada dia que passa a gente encontra pessoas dentro das famílias cada vez mais caladas. São sentimentos reprimidos, são sentimentos, né? Que não estão sendo aflorados e não estão sendo acolhidos pelos pais. Os pais, eles têm uma importância que eles são o exemplo, não das atitudes, mas são os exemplos do que eles são. Então, o que é que o filho se espelha nos pais? O que é que o filho tem de reflexo nos pais? As atitudes que ele faz? Sim, mas principalmente quem eles são. Então, são valores que as crianças aprendem. Não é exatamente a atitude de tirar o prato da mesa e colocar na pia, que isso mas também é entendido. Aí eu que lhe pergunto, você acabou de falar que a partir dos 2 anos, com certos limites, pode ser utilizada a rede social, o celular, a internet, o que seja. O desenho, eu não diria ainda o telefone, os smartphones da vida, as redes sociais, ainda não. Mas tem escolas que já estão substituindo livros pelos tablets da vida. Sim, particularmente acho que é um avanço muito acelerado. Você está um passo muito à frente. São crianças muito novas para estar diante de uma tecnologia. Isso no cérebro força uma concentração absurda. Muita tecnologia, falta de sono, significa crianças hiperativas. Então, são cuidados que temos que ter. Muito obrigado pela sua participação, o tempo não dá mais, mas o bate-papo foi legal, foi importante a gente falar sobre questões que as pessoas às vezes erram, mas não enxergam que estão errando. As pessoas sabem às vezes que estão errando, enxergam o erro, mas não querem falar sobre o assunto. Quando se coloca, de pedir ajuda. Não, e quando se fala em filhos, né, é um problema grave. Um amigo meu estava me falando essa semana que acabou brigando com a esposa e estava chateado, triste, porque ele gosta da mulher, não queria brigar com a mulher. Mas, rapaz, por que você brigou? Pô, eu tô chateado porque eu briguei com a mulher. Mas por que você brigou, rapaz? Porque o menino disse que ia tirar o bico, não tirou o bico. Quando eu vi, voltou, a mulher me começou a chorar, a mulher foi, deu o bico pra ele, eu me retei porque deu o bico pra ele. Eu disse, rapaz, esse é um outro ponto, o equilíbrio dos pais. Deixa esse negócio correr, né? Encontrar o equilíbrio dos pais. Então é importante que a gente debata assuntos que as pessoas não gostam de falar, não é? Sim. Às vezes até sabem que estão errando, uma questão do bico e outras questões mais, mas não permitem que nem as pessoas próximas falem, piorou aqueles que não são próximos, né?
A gente entende que pedir ajuda é uma falha. E, na verdade, não é. É apenas uma orientação. Às vezes a gente precisa da ajuda, mas não quer, não aceita a ajuda. Com certeza. Né? As pessoas acham que eu não vou pedir ajuda porque eu estou falhando. Não é uma falha, é um reconhecimento para um aprendizado. Porque o maior desafio sempre vai ser educar os filhos. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Tá aí, batemos um papo com Jéssica Costa, orientadora educacional, ela que é do Instituto Somos Pais.